Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Com estas palavras da Escritura, nós damos início ao culto deste domingo. Nós vamos cantar o hino 170. Vamos orar, oração de confissão e também pedindo a Deus a direção para a nossa vida. Oremos. Bendito e amado Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Tu habitas no céu, mas também habita no meio do teu povo. Mesmo assim, às vezes, temos nossas dúvidas e incertezas quanto ao que será da nossa vida aqui. Lembra-nos, Senhor, que podemos buscar em Ti a direção para seguir em frente. Dá-nos forças para enfrentar o futuro com coragem. Lembra-nos também que o ser humano não vive só de pão, mas da palavra do Senhor. Não nos deixe esquecer que o Senhor nos dá mais do que pedimos e pensamos. A nossa vida não nos pertence. Nós somos do Senhor, a igreja também é do Senhor, e queremos ouvir tua voz, conhecer teus caminhos e obedecer a tua vontade. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa, nos fortaleça e ilumine nossos passos. Oramos sob a dependência e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos acompanhar a leitura do Salmo 99. O Senhor Deus é rei, os povos tremem, Ele está sentado no seu trono, Ele fica sobre os querubins, a terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém,
Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louve o Senhor nosso Deus e se ajoelhe diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que eles lhes tinha dado. O Senhor nosso Deus, tu respondes ao teu povo. Tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu monte santo, pois o Senhor nosso Deus é santo. Amém. Nós vamos cantar um cântico de louvor a Deus. Vamos cantar o cântico Vem derrama paz, vem derrama bênçãos. Agora vamos confessar a nossa fé através da pergunta 110 do Catecismo de Heidelberg. A pergunta é: o que Deus proíbe no 8º mandamento? Deus não proíbe apenas furtar e roubar, o que as autoridades punem, mas ele considera também como roubo todas as artimanhas e ciladas enganosas com as quais tentamos apropriar-nos dos bens do nosso próximo, quer por força ou pretexto de direito, quer por falsificação de pesos, medidas, mercadorias ou moedas, por usura ou qualquer meio que Deus tenha proibido. Ele proíbe tanto a avareza como todo o mau uso e desperdício dos seus dons. Vamos acompanhar agora a leitura de Êxodo capítulo 32, em que vamos servirá de base para a mensagem dessa manhã. É Êxodo capítulo 33, de 12 a 23. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra, porém não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. Eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu:
Se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor e terei compaixão de quem eu quiser e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Antes da mensagem, vamos cantar só a terceira estrofe do hino 193. O texto de hoje é uma continuação do texto da semana passada. Aqui é um diálogo entre Moisés e Deus. E nesse diálogo nós podemos conhecer mais um pouco de Deus e o de Moisés também. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus se dá a conhecer através da sua palavra e através da criação também. Conforme a conversa vai se estendendo, a gente viu aqui na leitura, Deus vai se revelando, e esta revelação não é só para o Moisés ou só para aquele povo, é para outros povos também, para todos os povos, em todas as épocas, em todas as culturas, inclusive para nós também no dia de hoje. Os primeiros destinatários da mensagem foram eles naquela época. E mais, tornou-se escritura sagrada, então serve para todos nós. Esta conversa aconteceu no meio do deserto, na caminhada, né? Depois da passagem do Mar Vermelho, depois da entrega das 10 palavras, ou mais conhecido como os 10 mandamentos, né? Os hebreus costumam chamá-lo de decálogo, são 10 palavras, porque existem mais mandamentos, não são só 10 mandamentos na Bíblia. Aquilo ali são 10 palavras, né? 10 tópicos, um resumo da lei, pode dizer assim, né? Depois também daquela triste episódio da construção do bezerro de ouro. E é possível nós entendermos o estresse que o Moisés está passando durante esse período, né? Nessa liderar o povo. E
podemos considerar isso, né? E as suas palavras, as palavras que ele usou para conversar com Deus. Vamos pontuar aqui 3 pedidos que o Moisés fez para Deus. Mas olha, vamos lembrar, o Moisés não achou um gênio no deserto, né? Apareceu aquele gênio, pode fazer 3 pedidos, meu amo, não é essas coisas não, né? O Moisés está conversando com Deus, Deus verdadeiro. É verdade que tem pessoas que querem tratar Deus como um gênio da lâmpada, né? Eu quero isso, tenho que cumprir meu desejo. Não. Mas Deus conhece o coração de Moisés, conhece o nosso coração também, o meu, o seu coração. Não é pecado fazer pedido a Deus. Claro que não, nós necessitamos de Deus para viver, o ar que nós respiramos, o pão de cada dia, tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós dependemos de Deus. Jesus mesmo ensinou, pedir e dar-se-vos-á. Os pedidos de Moisés mostrou 3 interesses, né? Os planos de Deus, ele queria saber qual era o plano de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus. Vamos repetir? Os planos de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus. Em primeiro lugar, os planos de Deus. O Moisés se interessou, quer saber os planos de Deus. Ele pede para Deus, conta para mim os seus planos, né? Em outra versão, essa nossa versão é a nova tradução na linguagem de hoje. Na outra versão, ele diz assim, mostra o seu caminho para mim, Moisés pedindo para Deus, né? E qual era o interesse de Moisés em querer saber os planos de Deus, o caminho de Deus? Ele mesmo responde, no versículo 13, na segunda parte, para te servir e continuar a te agradar. Então Deus enxergou bem isso no coração do Moisés. Quer servir mais a Deus? Quer agradar mais a Deus, né? Quer saber dos planos de Deus? Vai se envolver mais ainda, é mais trabalho, é mais serviço. Essa palavra servo é muito importante na Bíblia. Servir a Deus, estar a serviço de Deus. Olha, todos os personagens, todas as pessoas que Deus usou na Bíblia, eles tinham o mesmo caráter. Todos se viam como servos e servas de Deus. Todos esses servos de Deus do Antigo Testamento, a vida deles apontava para a vinda de um outro servo. Um servo agora com letra maiúscula, vamos dizer assim, ou com todas as letras maiúsculas. Este servo do Senhor, viria para cumprir uma tarefa mais sublime do que a deles. Quem é esse servo? Ninguém mais do que Jesus, o Filho de Deus. Ele, que o profeta Isaías diz, o servo sofredor, Deus falando, o meu servo, né? Conforme as profecias dos outros profetas também anunciavam. Então Moisés quer saber dos planos de Deus para servir mais a Deus. Em segundo lugar, outro pedido é a presença de Deus. Moisés está pedindo a presença de Deus. Ele sabia dos seus limites. Ele sabia que sem a presença de Deus, ele não chega no seu destino, não tem como cumprir a sua missão. E sabendo que a missão não é do Moisés, a missão é de Deus. O Moisés, até que quando era jovem, desconfiou de que Deus estava querendo livrar o povo através dele e tentou fazer do jeito dele. Não, é do jeito de Deus. O Moisés reconhece que a presença de Deus também é que caracteriza a natureza daquele povo. Os outros povos, que, querendo conhecer, querendo se referir ao povo, aos israelitas, deveriam olhar para Deus, o que Deus fez, quem Deus é. Aí eles diziam, aquele povo é o povo de Deus. Deus é que é o Senhor deles, o Deus deles. Desde a saída do Egito até a chegada
de Canaã, tudo que Deus fez, tudo que realizou, isso passou a caracterizar a vida daquele povo. A identidade deles era a presença de Jesus, a presença de Deus no meio deles. A presença de Deus no meio do povo era o diferencial deles, é o que tornava diferente. Senão eles eram como qualquer outro povo da terra. Era um povo de gente, pessoas, tinham seus patriarcas, tinham seu idioma, tinha a sua maneira de viver, mas ao ser um povo de Deus, servo de Deus, esse era o diferencial. Em terceiro lugar, a glória de Deus. Moisés quer saber os planos de Deus, ele quer a presença de Deus. Agora ele fez um pedido, né? Não se contentou e fez um pedido. E Deus tinha que tomar todo o cuidado para atender aquele pedido sem causar dano no Moisés. Por que será? Não só Moisés, não. Muitas pessoas já demonstraram o interesse de ver Deus. Se eu pudesse ver Deus pudesse aparecer para mim, né? Tem pessoas que até cobrando a Deus, né? Se Deus existe, ele aparece aqui agora, aí eu vou crer nele. Ele nem sabe o que está pedindo, né? Deus deixou claro para Moisés que ninguém neste mundo, é impossível alguém ver Deus e continuar vivo. É impossível alguém chegar perto de Deus, diante de Deus, o homem pecador, e continuar vivendo. Deus é puro, o homem, o ser humano é impuro. Deus é santo e o ser humano é pecador. É assim a nossa vida com Deus. E também por um outro fator. Olha, Deus é espírito. Deus não tem rosto. O Moisés pede para ver o rosto de Deus. Olha, então o Moisés ou qualquer outra pessoa pode perguntar: Deus não tem rosto? Então, como é que a Bíblia está escrito a mão de Deus, o rosto de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus? Como é que se explica isso? É porque Deus, na sua palavra, usa linguagem e aspectos de características físicas humanas para se revelar ao ser humano. Isso se chama, você pode procurar no seu dicionário, aí no seu celular, antropomorfismo. Formas humanas atribuídas a Deus, né? Os olhos de Deus. Deus olha, Deus vê todas as coisas. Então diz que Deus tem olho, né? Deus cuida de mim, Deus me protege, Deus me leva, toma pela minha mão. Então vamos falar da mão de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então diz que Deus tem olho. Para nós entendermos que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus pessoal, é uma pessoa. Ele se refere a ele, se refere ao outro, se refere a você, eu, tu, ele, nós, vós, nós servimos o Deus assim. Não é um ídolo que eu mesmo faço e prego na parede ou posso carregar no meu bolso. Não, Deus é outra pessoa. Não sou, nem é eu. Não sou eu não sou Deus. Assim Deus faz para se tornar conhecido. Olha, até mesmo um adulto, os pais de uma criança, algumas vezes, não é sempre, algumas vezes usa uma linguagem para que a criança possa entender o que ele está falando. Mas não é sempre, né? Tem que ser só algumas vezes, para poder entender. Porque a criança, às vezes, mesmo não entendendo na hora, mas aí ela está crescendo, vai adquirindo conhecimento, vai compreendendo, tomando compreensão das coisas. Com tudo isso, Deus um dia se revelou, ele se mostrou o seu rosto. É o que diz no Evangelho de João, capítulo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Está se referindo a Jesus. Jesus é esta revelação. Agora, os podem tocar Jesus, olha lá os olhos de Jesus, as mãos de Jesus, o seu rosto.
porque Jesus é a real expressão de quem Deus é. Jesus é a real expressão do ser de Deus. Quando a gente fala que um pecador não pode, ninguém chega diante de Deus e fica vivo por causa do pecado. Na eternidade, depois de consumada a salvação, os salvos em Cristo estarão diante de Deus eternamente. Então lá poderão ver a Deus face a face. Por enquanto, por conta da nossa condição pecaminosa, não podemos. Olha, nós podemos reparar nos pedidos de Moisés o quanto ele precisa aprender de Deus. Ele quer saber os planos de Deus. Quantas vezes Deus disse para ele o que estava fazendo, o que ia fazer? Não só para ele, para Abraão, para José, para Isaac, Jacó. Deus está falando para o próprio Moisés. Deus está sempre falando para ele de onde é que eles estavam saindo, para onde é que eles iriam. Tudo isso ele sabia, mas o Moisés está perguntando para ele. O Moisés quer a presença de Deus. Se o Senhor não for com a gente, não vai dar. Olha, e Deus estava onde até aquela hora? Deus não estava com eles? Quem enviou as pragas no Egito? Quem abriu o mar vermelho? Quem fez as águas amargas se tornarem doces? Quem deu a lei no Sinai? As tábuas, não foi Deus? Deus está, a presença de Deus sempre esteve com eles, nunca se apartou. O que pode acontecer é do ser humano se afastar de Deus, igual a ovelha, né? Perdida, e que precisa, mas Deus jamais se aparta do seu povo. E ele quer ver o brilho da glória de Deus? O Moisés quer ver, Deus quer ver? Olha, Deus está se manifestando o tempo todo. Quantas vezes pôde ver, contemplar uma manifestação de Deus, um milagre, uma maravilha que Deus fez? E qual é o ser humano que conseguiria chegar perto da glória de Deus? Qual é o ser humano que conseguiria chegar perto do brilho do sol, com os olhos bem abertos e continuar vivo? Isso não existe, vai derreter, né? Antes da metade do caminho. Se diante do sol, que é uma criação de Deus, nós não conseguimos ficar com os olhos contemplar por muito tempo, o que dirá da própria glória de Deus? Então Deus tem que falar com a linguagem que o Moisés vai entender, né? Você quer me ver? Tá bom, tá, eu vou passar, e você vai, depois que eu passar, você olha, fica escondido aí, mas pode ver a minha glória. E assim, nós vemos o quanto Moisés precisava conhecer mais, muito mais ainda, de Deus. Olha, o que nós tanto temos pedido para Deus? Deus sabe dos nossos interesses e das nossas necessidades. Os nossos pedidos revelam o quanto nós conhecemos a Deus e conhecemos a nós também. Só que nós estamos numa situação muito mais privilegiada de Moisés e daquele povo lá no deserto. Por quê? Porque nós temos a revelação de Deus, toda a revelação de Deus. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, e temos também a Escritura Sagrada. Em nossa peregrinação nesta vida, nós temos plena segurança que o nosso guia é o próprio Filho de Deus, que é muito superior ao Moisés, que precisava conhecer muito de Deus. Jesus é o próprio Filho de Deus, é a expressão exata de Deus. O Senhor Jesus, Ele é a revelação de Deus, dos planos de Deus, da presença de Deus e da glória
de Deus. E a Escritura Sagrada, o estudo da Escritura Sagrada, é que nós também aprendemos, conhecemos a Deus, é a revelação de Deus. Toda a igreja aprende sobre os planos de Deus, sobre a presença de Deus e sobre a glória de Deus, quando está meditando e aprendendo na palavra de Deus. E eu quero encerrar citando, ou lembrando de 12 versículos da Bíblia, que nos ensina. Jesus é a luz do mundo, Ele que nos ilumina, Ele que é a nossa luz. E a Escritura, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É assim, irmãos, que nós vamos caminhando, nós vamos peregrinando, crescendo na fé e no conhecimento do nosso Deus. Amém. Em resposta à mensagem que ouvimos, vamos cantar o hino 380 do nosso inário. Peregrinando por sobre